O que ele queria ensinar com isso, na verdade? Em primeiro lugar, é que se você não estava disposto a cumprir o juramento, você não deveria jurar de modo nenhum. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. É melhor não votar do que votar e não cumprir. É esse o princípio que Jesus traz aqui. É melhor não votar, é melhor não fazer juramento do que fazê-lo e não cumprir. A outra verdade é que o cristão deveria ser alguém tão apegado à verdade que a sua palavra deveria ser suficiente, que o sim do crente fosse suficiente, que o não do crente fosse suficiente, por causa do seu compromisso com a verdade. E aí Jesus então chama-os a refletir sobre o modo como eles estavam interpretando a lei. Bem, se eu jurar por qualquer outra coisa, eu não estarei quebrando o terceiro mandamento, então não há problema nisso. Jesus disse, olha, há problema nisso, porque quando vocês fazem deste modo, vocês quebram o nono mandamento, porque a verdade deve ser o padrão, o princípio que guia a fala daqueles que temem a Deus. Seja o sim do crente sim, seja o não do crente não. E aqui está ligado com a questão do repúdio e do divórcio, porque quando eles casaram, fizeram um voto diante de Deus. E lá em Malaquias, no capítulo 2, versículos 14 e 15, o Senhor chama a atenção de Israel exatamente por isso, e ele fala sobre o casamento, ou sobre a aliança que eles fizeram diante de Deus, tendo o próprio Deus como testemunha. Num casamento, a testemunha mais importante é Deus, diante de quem nós fazemos os votos. Ele está dizendo, olha, seria melhor não casar do que casar para daqui a pouco estar divorciando. Seria melhor não fazer voto do que fazer para daqui a pouco estar desfazendo. Então o Senhor Jesus nos chama ao princípio da lei, para que lembrassem que o problema do coração é real, o coração do homem é mau, e para lembrar que eles precisavam de redenção. Fora disso, qualquer obediência da lei se tornaria legalismo inútil, seria qualquer obra fora de Cristo é descrita pelo profeta Isaías como trapo de imundícia. As vossas melhores obras são como um trapo de imundícia. Então aqui, olhemos para a lei, mas olhemos para o espírito da lei e olhemos para o nosso coração. É isso que Jesus quer fazer. Olhe para a lei, interprete-a. Agora olhe para o espírito da lei. Qual é o propósito dela? Qual é o sentido dela? Agora olhe para o seu coração. Como o seu coração se aplica, ou está aplicando esta lei? Como ele passa pelo crivo da lei? Aí você descobre que precisa de redenção. Jesus segue, e no capítulo 5, versículo 38, ele volta novamente à questão do sexto mandamento, do não matarás, e aí ele diz, ouviste o que foi dito, um olho por um olho, um dente por um dente. Na verdade a tradução fica olho por olho, dente por dente, parece que reforça ainda mais a ideia de que esse texto está falando sobre vingança, né? Sobre a retaliação. Mas na verdade a lei queria ser muito específica para que não houvesse excesso na aplicação da lei. Deuteronômio 19, 21 fala, uma vida por uma vida, um olho por um olho, um dente por um dente. Então não podia passar disso. A lei era para reprimir a aplicação exagerada da lei, para que ninguém, tendo sido afetado por outro, tendo sido atingido por outro, queira cobrar do outro mais do que o prescrito pela lei, descrito na lei de Deus. Aí ele diz, eu porém vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que ferir na tua face, volta-lhe também a outro. A palavra resistir aqui tem a ideia de confronto no tribunal.
Então o que Jesus está dizendo, olha, não seja tão rápido para ir para um tribunal exigir seus direitos, que é melhor que você ter um bom testemunho de semelhança no caráter de Cristo. É melhor você sofrer alguma perda. Se alguém te ferir na face, dê a outra face. Ele está dizendo, é melhor você sofrer alguma coisa, algum dano, e o nome de Cristo ser honrado, do que essa avidez por procurar a justiça, essa avidez por procurar os seus direitos. E aqui, de fato, quando ele diz de ferir a face, era um caso muito específico, porque na cultura era muito grave, e era tão grave bater na cara de alguém, que a punição para esta afronta era de um salário de 1 ano. A multa era um salário de 1 ano, ou era 1 ano de salário para pagar a desonra que o homem sofreu por levar um tapa na cara. E aí Jesus diz, certamente você vai correr atrás do direito, especialmente porque tem indenização, né? Imagina, uma indenização de 1 ano de trabalho é uma indenização boa. Diz, olha, ao invés de correr para exigir o seu direito de indenização, aproveite a oportunidade para dar testemunho de que o seu caráter é semelhante ao caráter do seu Senhor. Dê testemunho do Evangelho, seja diferente dos demais. E ele segue e diz, e ao que demandar contigo tirar-lhe uma túnica, deixe-lhe também a capa. Aqui muitas vezes a túnica era usada e a capa eram usadas como penhor, né? Como às vezes ficava devendo alguma coisa e dava-se como penhor. E aí, quando tinha direito e condições de pagar a dívida, podia reaver este penhor. Ele diz, não seja tão rápido, tão ávido em exigir os seus direitos, mas dê testemunho do amor de Cristo, dê testemunho do Evangelho, dê testemunho de que o seu caráter está semelhante ao caráter do seu Senhor. E aí ele continua, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. O soldado romano podia obrigar o israelita a carregar uma carga por 1 milha, isso era já padrão. E aí o que Jesus estava dizendo, olha, se um soldado romano te obrigar a levar a carga por 1 milha, leve mais uma para ele, para mostrar que você é submisso a um rei, a um soberano, que tem um caráter melhor do que o soberano dele. Demonstre o amor de Cristo, demonstre o caráter de Cristo, demonstre a verdadeira submissão ao seu Senhor. E se ele te exigir que leve 1 milha, carregue mais uma para o soldado, para que ele perceba que o seu comportamento, a sua vida é diferente da dos demais. E por último ele diz, dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que te empreste. Ou seja pronto a fazer o bem a quem necessita, não se omita na prática do bem. Então Jesus mostra para eles que, ao invés de usar o rigor da lei que dizia um olho por um olho, um dente por um dente, uma vida por uma vida, e ao invés de exigir o pagamento na mesma quantidade que era, e às vezes exigiam até mais, né? Na mesma quantidade que a lei prescrevia, que eles, ao invés de exigir que eles se doassem. E aí eles percebiam que a vida do reino, a vida cristã é diferente, porque a doação, o amor doador, o amor sacrificial é uma das marcas do reino de Cristo. É a marca do próprio reino que se deu por injustos, que se deu por pecadores. Então ele mostra aqui a necessidade de cumprirmos a lei de Deus, mas de coração, e não apenas observar a letra da lei. E por último, ouviste o que foi dito. Versículo 43. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não há um texto no Antigo Testamento que diz, odiai os vossos inimigos. Mas os anciãos intérpretes da lei interpretaram por inferência. Se há um mandamento dizendo,
amai ao próximo como a ti mesmo, eu poderia então, em contrapartida, entender, odiai aos vossos inimigos. Então, se amai o vosso próximo, amai os vossos. E eles entendiam que o próximo era os verdadeiros judeus, que eram os seus amigos, né? Então, amai o próximo, então eu tenho o direito de odiar o meu inimigo. E Jesus disse: está errado, está errado. Amai os vossos inimigos e orai pelos que nos perseguem. E aí talvez pudesse perguntar: o que é que Deus pode sentir ira pelos inimigos dele? E ele nos ordena que nós amemos os inimigos que ele muitas vezes odeia. Porque a nossa relação com os outros indivíduos, com os ímpios, não é a mesma relação do Senhor Jesus com eles, do Senhor Deus com eles. Deus se relaciona com eles como juiz, nós nos relacionamos com eles como semelhantes. Eles são criados por Deus como nós, ainda que não sejam filhos, mas são criados, são criação de Deus como nós somos. Por isso nós não nos relacionamos com eles no mesmo padrão, no mesmo patamar. Nós podemos até sentir incômodo santo, ira santa com relação ao pecado dos ímpios, mas o Salmo nos ensina como lidar com essa ira. E eles mostram que quando nós iramos com o ímpio, nós devemos então recorrer a Deus e pedir que Deus aplique sua justiça sobre o ímpio. E não eu devo odiar o meu inimigo e aplicar justiça contra ele. Então a Bíblia nos mostra, nos orienta como nós devemos nos relacionar com eles. E Jesus diz: vocês têm que orar por eles, vocês têm que amar os seus inimigos como semelhantes e orar por eles, pelos que perseguem. Na verdade, o Senhor Jesus não está ensinando aqui que você deve amar no sentido de um amor profundo, de amizade, mas aquele amor de consideração pela dignidade, de compaixão pela dignidade do indivíduo, por ser criatura de Deus, por ser criado à semelhança de Deus, pela dignidade como criação, somente por isso. Como pecador, não merece o amor, não é digno de amor, mas o Senhor nos ordena amá-lo como nosso semelhante. E então o Senhor Jesus mais uma vez chama a atenção para o coração. Por quê? Porque é fácil amar quem nos ama, é fácil amar quem é bom conosco, não é fácil amar aqueles que nos odeiam e aqueles que nos perseguem. E aí, o que não é fácil, nós temos que agora reconhecer: Senhor, o Senhor está me ordenando uma coisa que eu não consigo fazer. Como é que eu vou fazer isso? E aí ele mais uma vez nos lembra: é por isso que você precisa de um Redentor. É por isso que você precisa de um Redentor. Sem um Redentor, você não é capaz de obedecer à lei de Deus. E mesmo com o Redentor, nós somos capazes de obedecê-la de modo muito falho. Nós não somos capazes de obedecê-la do modo como ela é exigida, porque a Bíblia diz que se nós quebrarmos um só dos menores que seja, nós quebramos toda a lei. Então nós quebramos toda a lei de Deus todos os dias e várias vezes. Se nós não confiarmos no Redentor, nós estamos perdidos. Se nós não confiarmos no Redentor e nos apegarmos à lei, e quisermos só interpretar a lei e aplicá-la para as nossas vidas, só pelo significado frio, cru dela, nós vamos nos tornar hipócritas, piores do que os fariseus daquele tempo, os escribas e fariseus daquele tempo. O que Jesus quer dizer então a lei é para todos. A lei antiga, ela é condenação, ela é anúncio de sentença contra o ímpio, mas ela é regra de vida para o salvo. E ainda que o salvo não consiga obedecê-la, que ele encontra no seu coração a fraqueza ao obedecê-la, ele deve entender que ela deve ser cumprida, e que ela é cumprida cabalmente, somente pela fé em Cristo, porque é Cristo, na verdade, é a justiça de Cristo que nos eleva a esse patamar de superiores à justiça dos escribas e fariseus, de perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celeste. Quem de nós aqui pode dizer que a nossa justiça é superior do que a justiça daqueles homens?
Eu disse na última vez que tinha um ditado popular que dizia: se existem dois homens que podem ser salvos, um deles é um fariseu, o outro é um escriba. Era um ditado, corrente naquela época. Porque o fariseu, o escriba interpretava, era conhecido por interpretar bem a lei, e o fariseu era conhecido por aplicar bem a lei. Então, se havia alguém justo diante dos olhos da sociedade, era o escriba e o fariseu. E aí Jesus disse: se a vossa justiça não for em muito superior, se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, vocês não têm direito ao meu reino. Somente pela justiça de Cristo. Cristo é a nossa justiça. Ele é a justiça excelente. E a fé nele somente é que nos faz, é que nos torna herdeiros do reino. 48, versículo 48. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Nenhum de nós se enquadra neste padrão. O único modo de ser perfeito, como é perfeito o Pai Celeste, é pela fé em Cristo Jesus, é mediante Cristo Jesus, porque Ele é o Filho perfeito. Ele é o Filho perfeito. Então, mais uma vez nós somos relembrados de que nós precisamos de um Redentor. E mesmo a lei, que parece muitas vezes ser tão fria e dura, na verdade é um chamado gracioso para nos relembrar que nós precisamos de um Redentor. Nós não esqueçamos disso jamais. Que a nossa oração seja a oração do salmista em Salmo 119, 119, versículo 149. Vivifica-nos pelos teus mandamentos. Vivifica-nos pela tua lei. O Senhor nos vivifica. Nós nos apeguemos à graça do Senhor e vivamos de acordo com o Espírito da lei que foi dada por Ele. Amém? Que o Senhor seja gracioso para todos. Alguma pergunta, alguma colocação? Encerramos? Se não, vamos orar, suplicar a graça do Senhor sobre nossas vidas. Deus bondoso, Senhor de nossas vidas, nosso supremo legislador e também sábio intérprete da verdade do Senhor. Pedimos que pelo Teu Espírito o Senhor nos conduza ao arrependimento e à vida. Que o Senhor nos conduza, ó Pai, a aplicar corretamente a verdade do Senhor aos nossos corações. Que nós possamos, ó Deus, guiados pelo Teu Santo Espírito, observando a Tua Santa Lei, compreender, ó Deus, a nossa necessidade de um Redentor. Que jamais nós queiramos, por nós mesmos, guardar a Tua Lei, mas que nós a obedeçamos mediante a graça do Senhor, mediante o poder do Espírito, mediante essa nova disposição que o Senhor nos deu, que o Senhor nos colocou, este novo homem, criado segundo Deus, para a obediência da justiça, para as obras de justiça, Pai. Seja com o Teu povo, ó Deus, fortalecendo-nos em graça. E agora, Senhor, pedimos que o Senhor nos leve em segurança aos nossos lares, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. Que o Senhor seja com o Teu povo, Pai, e ajude-nos a viver para a glória e para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos e te rogamos essas bênçãos. Amém. Meus irmãos, nós já estamos encerrando. Na sexta-feira temos